Olá, voltei. Eu acho que eu vou falar isso em todo vídeo que eu postar. Muitas coisas aconteceram com corona e eu voltei de uma viagem agora e foi bem interessante. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre medo. E eu ainda acho que eu deveria fazer um podcast sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que eu deveria fazer? E daí eu tava resolvendo algumas coisas na minha vida essa semana e semana passada, que eu não vou dividir aqui porque simplesmente não é o objetivo desse canal ficar dividindo coisas da minha vida pessoal. Simples. E aí a maioria das pessoas que me conhecem pessoalmente, principalmente o pessoal que é da minha cidade, Jebe, completa esse coração aqui. Meu país, Jebe. Eles me acham uma pessoa muito corajosa por já ter viajado, já ter feito intercâmbio, ter largado tudo pra trás e ter vindo viver num país novo, com uma língua diferente, com hábitos diferentes. E não só uma vez, mas 3 vezes. Principalmente a minha primeira viagem, que foi pra Suécia, que as pessoas acreditavam que eu tava sendo super corajosa, ainda mais as pessoas mais próximas que sabem o rolê que foi. E como eu voltei transformada e mudada dessa primeira viagem. E eu conto que eu vim com muito medo. Na verdade, todas as minhas experiências de viagens eu tava com muito medo. A única que eu não tava com tanto medo assim foi dos Estados Unidos e foi a que mais foi cagada, assim. Oh, Deus. Mas valeu a pena porque dessa experiência ruim vieram algumas coisas boas. E eu acredito muito que Deus tinha um propósito nesse tempo que eu passei lá. Na verdade, eu acho que Deus tem um propósito pra tudo. Mas, na verdade, só eu sei o quanto os Estados Unidos me machucou e o quanto foi desafiador pra mim passar aquele intercâmbio lá. Eu não gosto muito de falar sobre isso, tanto é que não tem nenhum vídeo no canal falando, eu só falei que a minha experiência não foi das melhores, mas por questões pessoais, o que realmente foi. E quando eu decidi vir pra Dinamarca, eu vim com muito medo. Mas aí tem uma música da Marcela Thaís que diz que a gente tem que colocar o medo debaixo do braço e seguir. E foi exatamente isso que eu fiz e eu contei naquele outro vídeo, o link tá aqui embaixo. Que eu vim com muito medo. Mas eu vim. Mas aí eu comecei a perceber que eu tava deixando muita coisa passar, principalmente esse ano, porque eu tava com muito medo. Eu ainda tô com muito medo. E eu sou uma pessoa muito medrosa na vida. Quem sabe? Quem me conhece sabe. E eu tenho um tipo de personalidade que eu sempre repenso tudo. Eu penso 1 milhão de vezes qualquer decisão que eu vá tomar. E aí eu olhei pra dentro e falei assim, meu Deus, eu estou deixando muita coisa passar porque eu simplesmente tô com muito medo de tentar. E principalmente porque eu tava com medo de falhar. Porque na minha cabeça eu não saberia lidar com a frustração de falhar. Mas aí eu parei pra pensar e eu já lidei com tanta coisa que isso é só mais uma coisa. E se eu falhar, eu vou tentar de novo. Eu não vou morrer por conta disso. E é exatamente isso que eu tô tentando até agora colocar na minha cabeça, porque só quem sabe e tem esse mesmo sentimento que eu reconhece o quanto é difícil a gente mudar o mindset. Mas eu também acho que é bom a gente investigar o porquê que a gente tem medo, do que a gente tem medo. É medo de falhar? É medo de tentar? É medo de investir em algo que não vai dar certo? Qual é o seu medo? Sabe, da onde que ele vem? O porquê que você não tá tentando ainda? Por que eu não tô tentando ainda? Eu acho que quando a gente procrastina pra fazer algo, e principalmente algo que a gente quer muito, a gente tem que investigar o porquê. E aí pensando, investigando as coisas na minha cabeça, eu cheguei à conclusão do porquê. Eu tava numa semana bem ruim, assim, então por isso que eu tava pensando bastante. Eu penso normalmente, assim, eu penso muito normalmente. O que não é tão legal, né? O pessoal acha que, tipo, eu acho que se eu tivesse nascido em outra época, eu seria uma filósofa. Porque pensar, eu deveria ganhar pra pensar, que é o que eu mais faço. E aí foi numa conversa com meu namorado que eu me deu um clique assim e eu falei, eu tenho medo de falhar. Eu ainda não fiz isso porque eu não sei o que eu vou fazer se eu falhar nessa coisa específica que eu quero muito, ou eu quis muito.
E outra coisa que eu percebi também é que a nossa sociedade, ela... Quando a gente se torna adulto, adolescente, adulto, a gente perde o direito de errar. A gente não tem mais o direito de tentar e falhar. Falhar, errar é visto como algo muito, muito ruim. Mas como que a gente consegue crescer, ser moldado, se a gente não se permitir o erro? Se eu fiz algo e eu não consegui daquela forma, isso vai me impulsionar no mindset certo a tentar de outras formas, a tentar outros caminhos, sabe? Outras possibilidades. Amplie o leque. E eu não sei se esse mini vídeo fez sentido pra você, mas eu só queria dizer que existe um processo. E eu acho que na nossa geração de hoje a gente tá tentando pular o processo. Tá tudo bem falhar, tá tudo bem errar. Tá tudo bem tentar. Tenta. Cria um plano. Se dedica a isso, sabe? É isso que eu tô falando pra você que tá me assistindo, mas eu também tô falando pra mim. Tô olhando aqui pra essa telinha, me vendo e falando, tenta. Sabe? Você tem potencial. Tenta. Tá tudo bem errar, tá tudo bem não conseguir de primeira. Mas enquanto você não tentar, você já vai estar perdendo. E ainda mais se for algo que você quer muito. Eu não tô aqui falando pra você ir super crazy. Eu não tô aqui falando pra você colocar os pés pelas mãos, investir um dinheiro que é impossível. Mas se planeja, põe no papel. Quando eu decidi fazer meu intercâmbio, foi isso que eu fiz. Eu falei assim, não, eu vou fazer isso porque existe a possibilidade. Eu vou estudar minhas possibilidades, eu vou ver o que dá. O que a gente não pode fazer é achar que é muito difícil, que é impossível e que a gente não vai tentar. E tá tudo bem. Só quero dizer isso, tá tudo bem falhar, tá tudo bem tentar. Existe um mar de possibilidades. E eu acredito que alguém deve ter sido tocado por esse vídeo. Então eu só quero declarar, eu não sei se você acredita em Deus ou não, qual é a sua religião, pra mim não importa. Eu tenho a minha fé e eu acredito que quando a gente declara coisas, elas acontecem. Porque tem um versículo na Bíblia, em Jeremias 29:11, que diz que Deus, ele sonha coisas boas pra gente, ele tem planos bons pra gente. Ele não quer o nosso mal. Então eu quero declarar sobre a sua vida que todo medo de frustração, que todo medo de falhar, ele vai embora e que você vai ter energia, que eu vou ter energia, que a gente vai ter energia e disposição pra tentar, pra deixar o medo de lado. Porque o medo não provém dele. Dele provém alegria, amor, esperança. Tantas coisas boas. E a última coisa que eu queria falar é que eu não sei de onde que fica na Bíblia, porque eu não sou biblinha, mas no mundo a gente vai ter aflição, ele avisou. Mas a gente precisa ter bom ânimo. E eu tô falando isso pra você, mas eu tô falando pra mim também. Porque é difícil. É difícil ter ânimo pra tentar quando a gente tem tanto medo. Mas é isso. Esse é o 1000º vídeo que eu começo de boa e de repente eu tô chorando no meio do vídeo. Mas é isso. É isso. Um beijo. Espero que tenha te ajudado aí. De alguma forma. Avisa pros amigos que eu voltei.